pessoal, a paz de Jesus e amor de Maria para todos nós. Estamos aqui mais uma quinta-feira juntos para refletirmos a palavra do Senhor. E hoje a nossa reflexão vai ficar no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo de 3 a 8a. Ele traz um momento de José quando encontra os irmãos. Só para ficar melhor a compreensão, vamos contextualizar um pouco. José era filho de Jacó, que teve 12 filhos, homens e uma mulher. E 2 desses filhos, homens, eram filhos de Raquel, que era a mulher que Jacó amava mais. E aí, Benjamim era muito pequeno, mas José já era um rapazinho. E Jacó tinha uma certa predileção por ele, o que fazia com que os outros irmãos ficassem com muito ciúme. E um dia Jacó pede para José ir encontrar os irmãos que estavam no campo, com o gado, pastoreando. E eles tramam, quando eles verem José chegando, eles tramam matar José. Um deles diz que, tentando salvar a vida de José, diz que não, que é melhor deixar ele dentro de uma vala, porque os animais podiam matá-lo. Ele pensou isso na ocasião para depois vir tentar tirar o irmão do lugar que colocaram. Só que de repente apareceram uns comerciantes que iam passando para o Egito e os outros irmãos resolveram vender José para aqueles comerciantes. E José foi levado para o Egito e ficou como escravo, servindo na casa desse senhor que comprou ele. Depois a mulher essa pessoa se interessou por José e José não aceitou, deitar com ela, como diz a Bíblia, e ela foi e inventou uma história e o marido mandou prender José. José passou alguns anos preso. Veja que vida de José. E aí, depois José consegue decifrar um sonho do faraó e passa a ser a segunda pessoa, o homem de confiança. O faraó deixa na mão dele toda a administração do Egito. E durante um período de 7 anos de fome, José tinha se preparado e tinha juntado mantimentos para atender toda a região. E os irmãos deles estavam passando essa necessidade e o pai Jacó manda eles irem ao Egito comprar, a comida. E José de início não se apresenta aos irmãos, ele reconhece os irmãos, mas depois eles resolvem contar. E exatamente no capítulo 45, a partir do versículo 3, é quando ele se mostra aos irmãos, se deixa conhecer. E que diz assim: E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não conseguiam responder nada, pois ficaram estarrecidos diante dele. José, cheio de clemência, disse aos irmãos: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, repetiu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vossa vida que Deus me enviou à vossa frente. Com efeito, este é o 2º ano da fome na terra, e durante outros 5 anos não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou à vossa frente para assegurar-vos sobrevivência na terra e preservar vossas vidas, em vista de uma libertação grandiosa. Pois bem, não foste vós que me enviastes para cá, mas Deus. Essa passagem me chamou muita atenção. Muitas vezes nós estamos passando por problemas muito sérios, dificuldades, sofrimentos. Às vezes a gente não entende no momento. Tenho certeza que José, naquele momento que estava sendo vendido, no momento que depois ele estava começando a se reerguer, aí a mulher bota um falso testemunho, ele é preso. No momento ele não conseguiu entender. Só que depois, quando ele viu toda a administração ficar na mão dele e tudo, ele compreendeu que tudo aquilo que ele passou foi para um bem maior. Foi inclusive
para salvar a vida dos irmãos que tentaram matá-lo. Então nós percebemos nessa passagem dois pontos muito importantes. Muitas vezes nós estamos passando por problema sem entender qual é a vontade de Deus e às vezes nos revoltamos, mas o futuro a gente não sabe. Deus cuida de nós. Você está passando problema, você está com dificuldade, o que é que você está vivendo agora? Eu não sei. Deus sabe. E Ele está cuidando de você. Assim como cuidou de José. E o segundo ponto é, será que nós, se fôssemos tratados como José foi pelos irmãos, de desejarem até a morte dele, de venderem ele como escravo, nós perdoaríamos? O perdão aí é muito importante. E por que José perdoou? Porque ele entendeu a vontade de Deus. Quando nós estamos com Deus, o perdão é mais fácil, mas se faz necessário. Não podemos viver olhando o passado, com o sofrimento, com tudo aquilo que as pessoas fizeram de ruim para nós. Temos que entender que tudo foi permitido por Deus e para uma bênção maior, para um bem maior. E precisamos sim olhar para frente, esquecer o passado e esperar a bênção que Deus está preparando para mim e para você. Amém?